Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O programa de hoje trata de uma doença silenciosa. A diabetes atinge cerca de 347 milhões de pessoas, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. O tipo 1 da doença torna os pacientes dependentes da insulina, um hormônio que, se não for usado da maneira correta, pode trazer sérios problemas. A gente fala também dos cuidados com o pé diabético, uma rotina de muita atenção e higiene para evitar o risco de amputações. E vamos entender por que a diabetes favorece o aparecimento de doenças nas gengivas e como tratar o problema. Tudo isso e muito mais no Vida e Saúde de hoje. Olá! Quem tem o tipo 1 do diabetes precisa tomar periodicamente o hormônio que ajuda na absorção do sangue, do açúcar no sangue, a insulina. Se as dosagens não forem administradas de forma errada, podem causar muitos problemas à saúde e até mesmo levar à morte. Entenda por quê na reportagem. Nos últimos dias, o Brasil assistiu à reviravolta no caso do menino Joaquim, encontrado morto em São Paulo no início desse mês. Em setembro, Joaquim teria sido diagnosticado com diabetes. Agora, os investigadores levantam a possibilidade de que a criança teria sido vítima de uma overdose de insulina. O diabetes é uma doença que interfere na maneira como o organismo transforma a glicose em energia para o corpo. A gente tem vários tipos de diabetes, né? Diabetes a gente chama aquela doença que tem uma hiperglicemia crônica e que, ao longo prazo, se você não for tratada, pode levar a complicação e até a morte. A gente tem o diabetes tipo 1, esse sim é o tipo de diabetes que há uma falência total na célula que produz insulina. Já que o hormônio não é produzido naturalmente pelo corpo, ele poderia ser conseguido de forma sintética, através de doses diárias do medicamento. Quando a gente vai tratar um paciente que não tem mais o pâncreas para fazer isso por ele, a gente tenta imitar a fisiologia do organismo. Então a gente ajusta, dá aplicações de insulina que tenham essa ação basal para fazer a manutenção e quando ele alimenta, a gente aplica quantidades maiores de um tipo especial de insulina, que é a insulina rápida, ultra rápida, para servir como bolos de alimentação. Esse é o tratamento que a gente tem feito e que tem dado mais certo. O tratamento com a insulina, se não for seguido corretamente, obedecendo às orientações médicas, pode causar prejuízos graves à saúde do diabético. Se ele toma insulina a menos, a glicose não vai baixar no sangue, ela vai subir. Glicose alta ao longo da vida pode levar a complicações. Cegueira, amputações, doenças renais, doenças cardiovasculares. Se o paciente utiliza de forma incorreta insulina a mais do que o que ele necessita, toda a glicose que estava no sangue vai entrar de uma vez para dentro da célula e não vai ficar nada no sangue para o cérebro. E ele pode ter, que a gente chama de hipoglicemia. Hipo significa a baixa, né? Então, a hipoglicemia é uma coisa séria. Pode levar a problemas neurológicos, convulsões, alterações de consciência, convulsões, coma e até a morte. Laura tem 9 anos. Há algumas semanas, ela começou a apresentar alguns dos sintomas da doença. Dor nas pernas, tinha muita dor no peito, eu dormia direto e ficava com tontura. Quando eu chegava do colégio, eu nem comia, direto dormir. Agora, para manter o nível de açúcar no sangue controlado, Laura e seus pais têm que se adaptar a uma nova rotina de alimentação e aplicações de insulina. Mudou tudo, né? O ritmo de casa. Aí todo mundo vai seguir ela. A alimentação dela é muito... 3 em 3 horas tem que estar alimentando. E as insulinas dela, que não pode faltar. Fazer a dieta, né? Comer só frutas, verduras, nada doce, alimentação bem. Salada. Salada. A história de Herberto é parecida com a de Laura. Ele descobriu que tinha diabetes aos 6 anos de idade. Hoje, com 18 anos, ele já aprendeu a levar uma vida regrada em função da doença. Quando era menor, até que
ficava desregrado, comia tudo, mas com o tempo você vai vendo que dá para conviver bem com a diabetes, dá para se alimentar e dá para ver. Você quer um corpo melhor, uma vida melhor, quer viver, não é? Então, você tem que se alimentar bem, tomar as insulinas, é isso, gente. E o diabetes já afeta 382 milhões de pessoas em todo o mundo, né? A estimativa é de que em 2035 este número chegue a 592 milhões de pessoas e a médica endocrinologista, doutora Adriana Forte, que é sumidade no assunto, é quem conversa conosco sobre o crescimento desse distúrbio. Doutora Adriana, bela mensagem, né? Que o jovem deixou aí pra gente. A senhora estava aqui admirando o depoimento mesmo, dele. Marina. Fiquei muito feliz com essa frase dele. Hoje eu aprendi a conviver, ter uma vida boa, uma vida saudável, uma vida normal, né? Quer dizer, eu acho que essa mensagem foi muito legal para se dizer para o paciente diabético, eu acho que foi dito por um paciente diabético, por uma pessoa que tem diabetes, e realmente a pessoa consegue isso mesmo, né? Porque na realidade, uma criança que está em crescimento, a criança está na fase de crescimento, ela deve ter uma alimentação saudável, não deve estar se alimentando toda hora de biscoitinhos, de refrigerantes. A alimentação saudável faz parte daquela fase da criança para ter um crescimento, para ter um desenvolvimento normal. E a gente até explica mesmo para quem não tem diabetes, que vai até nos consultórios dos endocrinologistas para ver como é que está o crescimento, que para ele ter uma altura ótima, para ele ter um desenvolvimento, né, um corpo bem legal, bem bonito, ele vai precisar ter uma alimentação saudável, uma atividade física também associada, e eles entendem isso muito bem, independente de serem diabéticos. Retomando um pouquinho o nosso raciocínio aqui sobre a diabetes, né? Por que a diabetes aparece? O que é essa doença para quem não conhece? Na realidade, o diabetes tipo 1, que é o que ocorre na criança, a gente não fala ainda de prevenção, porque são vários fatores interrelacionados. Existe a susceptibilidade genética, existe uma alteração que, em geral, decorre de digamos assim, o desenvolvimento da doença vem, em geral, precedido por uma infecção vírus, por exemplo, mas que leva a uma alteração imunológica, a formação de anticorpos no organismo, para quem tem essa susceptibilidade, né, tem um gene para ter a doença, e aí vai agredir esse pâncreas, e esse pâncreas tem uma agressão tão forte que ele é totalmente destruído, e aí ele não fabrica a insulina. Então, como tem essa tríade, digamos assim, do desenvolvimento dessa doença, que não está ainda muito bem compreendido, nós não temos ainda fatores nem estratégias para fazer a prevenção do diabetes tipo 1. Já o diabetes tipo 2, não. O diabetes tipo 2 a gente tem uma certeza muito grande que o maior fator de desenvolvimento, embora as pessoas tenham a herança, tenha também a genética para o desenvolvimento, é a obesidade. Então, a obesidade é o grande vilão que está trazendo, em consequência, esse grande aumento de prevalência de diabetes na população geral, não só de diabetes, como hipertensão arterial também, que está numa crescente geométrica, digamos assim, porque a gente tem, por exemplo, pelo Vigitel, que é o dado oficial do Ministério da Saúde, em 2006, o Brasil contava com 5,3 de prevalência de diabetes. Hoje, agora, 2012, já estava em 7,3. E eu falo o dado oficial do Ministério da Saúde, é importante que a gente tenha esse dado relacionado como sendo do Vigitel, porque o dado do Vigitel é a prevalência de diabetes das pessoas conhecidas, porque é um trabalho feito por telefone, perguntando se a pessoa tem ou não diabetes. E imagine que a gente sabe que cerca de 40% pelo menos da população que tem diabetes não sabe que tem a doença. Então a gente tem que colocar acima desses 7%, que é a nossa prevalência de hoje, mais 40%, e chegando em torno de uns 10 a 11% da população hoje, de 20 a 79 anos, com diabetes mellitus na nossa população. Se a gente fosse organizar aqui, dividir os dois tipos, né? Tem como a gente elencar algum sintoma, algo que seja sinal de alerta dos dois tipos? Vamos falar primeiro do tipo 1, que os pais podem observar nas crianças também. Tá. Os sintomas mais frequentes do tipo 1, e realmente o tipo 1 é o tipo de diabetes que acomete 10% da população geral de diabéticos. É o tipo de diabetes que se manifesta com sintomatologia mesmo. A criança, em geral, começa a urinar muito, a ter muita sede, a perder peso, mesmo ela comendo muito, ela não deixa de ter apetite, ela tem muita fome, mas ela perde peso. Esses sintomas vão se agravando. Aí sim, depois que eles se agravam mais, ela passa a ter até vômito, a criança vai ficando um pouco adinâmica, né? Aí ela pode, inclusive, entrar em coma se não for diagnosticada. Mas os primeiros sintomas são urinar muito, ter muita sede, perda de peso e, independente disso, ela perde peso tendo um bom apetite. Esses são os sintomas iniciais.
né? E aí vem em seguida o fato de começar a apresentar vômitos. A mãe que vê a criança com esses sintomas deve levar para fazer um diagnóstico, porque o diagnóstico de diabetes é dado com dosagem de glicemia. E muitas vezes a criança já está numa fase mais complicada, já dinâmica, já entrando quase que em coma, e às vezes é difícil levar para uma emergência, e muitas vezes não é feito logo uma glicemia, e a criança às vezes entra até com soro glicosado para recuperar daquela desidratação, daquele coma que ele está, e às vezes não é feito de imediato uma glicemia, e a criança até piora num atendimento mais emergencial. E no tipo 2, você falou aí da obesidade, né? Então, o tipo 2, aí a gente já fala de maneira diferente. O tipo 2 é como você fez na introdução, é uma doença silenciosa, é uma doença em geral assintomática. As pessoas muitas vezes convivem durante anos com uma glicose, uma dosagem um valor de glicemia no sangue, de açúcar no sangue elevado, sem sentir absolutamente nada. Então, a gente já tem uma mensagem para a população diferente. A gente já fala de fatores de risco. Por quê? Porque aquelas pessoas que são obesas, as pessoas que são hipertensas, as pessoas que têm alguém que tem diabetes na família, as pessoas que têm mais de 40 anos, porque à medida que a pessoa vai envelhecendo, a prevalência de diabetes aumenta. Se eu falo de diabetes com 11% na população geral, eu já falo que depois de 60 anos já vai a 17% de prevalência. E essa prevalência vai aumentando à medida que a população vai ficando mais velha, quer dizer, a pessoa vai ficando mais idosa. Então, a partir de 40 anos já é maior a frequência. Então, pessoas mais velhas, herança de diabetes, hipertensas, obesas, sem sombra de dúvida, que têm alteração de colesterol e principalmente de triglicerídeos e HDL baixo. As mulheres que ao nascer, os filhos ao nascerem tiveram um peso maior do que 5 quilos. Pessoas que têm frequência de infecções urinárias, mulheres que têm infecções genitais. Então, esses são fatores que a gente dá um sinal de alerta para que essas pessoas procurem fazer um exame, porque só uma dosagem de açúcar no sangue dá o diagnóstico de diabetes. Doutora Adriana, vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco a gente fala de uma das complicações mais incômodas de quem sofre com diabetes, o pé diabético. É daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.